Olá, amigos! Hoje, enquanto continuamos nossa jornada pelo livro O Grande Conflito, estaremos explorando o tema da santificação. Você pode ter ouvido que justificação e santificação são dois lados da mesma moeda. São o que Deus faz por nós e em nós. Não podemos ter um sem o outro. A verdadeira santificação é uma doutrina bíblica. O apóstolo Paulo escreveu: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e em 1 Tessalonicenses 5:23 ele ora: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. A Bíblia ensina claramente o que é a santificação e como ela deve ser alcançada. Orando por seus discípulos, Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E Paulo ensina que os crentes devem ser santificados pelo Espírito Santo. Então, qual é o trabalho do Espírito Santo? Jesus disse aos seus discípulos: quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele os guiará a toda a verdade. E no Salmo 119, 142 lemos: a tua lei é a verdade. A palavra de Deus e o seu Espírito nos abrem os grandes princípios de retidão incorporados em sua lei. Escreve Ellen White. E uma vez que a lei de Deus é santa, justa e boa, uma transcrição da perfeição divina, segue-se que um caráter formado pela obediência a essa lei será santo. Claro, Jesus é o exemplo perfeito de tal caráter. Ele disse: tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Eu faço sempre aquilo que o agrada. E através do seu poder, ele pode nos transformar à sua semelhança. Nós lemos: os seguidores de Cristo devem se tornar como ele, pela graça de Deus, para formar caracteres em harmonia com os princípios de sua santa lei. Isso é santificação bíblica. Por favor, note cuidadosamente, isso não é algo que podemos fazer por nós mesmos. Este trabalho só pode ser realizado através da fé em Cristo e pelo poder do Espírito de Deus que habita em nós. O apóstolo Paulo dá uma direção muito clara quando escreveu: trabalhai com temor e tremor a vossa salvação, pois é Deus quem opera em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Como cristãos, muitas vezes sentiremos as tentações do pecado e só podemos resistir através do poder de Cristo. Mas quando nos voltamos para Ele, a fraqueza humana se une à força divina e a fé exclama: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que experimentam a santificação descrita na Bíblia serão humildes. Eles nunca reivindicarão a perfeição para si mesmos. O profeta Daniel é um bom exemplo de verdadeira santificação. Nos é dito que ele era um homem muito amado do céu. No entanto, em vez de reivindicar ser puro e santo, este profeta honrado se identificou com os verdadeiramente pecadores de Israel, enquanto suplicava a Deus em nome de seu povo. Vemos esse exemplo de humildade em muitos dos heróis da Bíblia: Jó, Isaías, Maria, mãe de Jesus, o apóstolo João e Paulo. Embora todos tenham entregado suas vidas ao Senhor e vivido vidas santificadas, nenhum afirmou ser justo. No grande conflito, lemos: não pode haver autoexaltação nem reivindicação orgulhosa de liberdade do pecado por parte daqueles que caminham à sombra da cruz do Calvário. Aqueles que vivem mais próximos de Jesus discernem com mais clareza a fragilidade e pecaminosidade da humanidade, e sua única esperança está no mérito de um Salvador crucificado e ressuscitado. Na parábola da semente que cresce, registrada em Marcos 4, 26, 29, Cristo descreve como o crescimento na vida do cristão
é semelhante ao de uma planta. Comentando sobre essa parábola, Ellen White escreve: a germinação da semente representa o início da vida espiritual, e o desenvolvimento da planta é uma bela figura do crescimento cristão. Assim como na natureza, também na graça. Não pode haver vida sem crescimento. A planta deve crescer ou morrer. Assim como seu crescimento é silencioso e imperceptível, mas contínuo, assim é o desenvolvimento da vida cristã. Em cada estágio de desenvolvimento, nossa vida pode ser perfeita. No entanto, se o propósito de Deus para nós for cumprido, haverá um avanço contínuo. A santificação é a obra de uma vida. À medida que nossas oportunidades se multiplicam, nossa experiência se ampliará e nosso conhecimento aumentará. Nos tornaremos fortes para suportar responsabilidades, e nossa maturidade será proporcional aos nossos privilégios. Amigos, à medida que nos aproximamos cada vez mais de Jesus, lendo Sua palavra, orando pela orientação do Seu Espírito, nos rendendo a Ele dia após dia, Ele promete viver Sua vida dentro de nós, nos ajudando a ser vencedores por meio dele. A vida do cristão deve ser de fé, de vitória e alegria em Deus, escreve Ellen White. Pois este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Pois tudo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Convido você a orar comigo agora mesmo. Pai Celestial, agradecemos que, através da justiça de Jesus, Sua justificadora justiça, que nos torna perfeitos aos olhos de nosso Pai Celestial, por causa da vida e da vestimenta de justiça de Jesus e a justiça de Cristo, Sua santificadora justiça, que nos ajuda a nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus, através do poder do Espírito Santo todos os dias. Somos gratos por ter a justiça de Cristo trabalhando em nós e através de nós. Senhor, pedimos que nos dê uma compreensão renovada do que é a Sua vontade, para que sejamos obedientes a Ti, para vivermos para Ti através do poder de Jesus. Ajuda-nos a entender que a santificação, a obra de uma vida, é importante enquanto nos conectamos contigo através do estudo da Bíblia, da oração e seguindo a orientação do Espírito Santo. Ajuda-nos sempre a Te honrar. Obrigado por nos ouvir nesta oração e obrigado pela justiça de Jesus Cristo, Sua justificadora e santificadora justiça. Em nome de Cristo, pedimos isso. Amém. Amen.